Fala, minha rainha, fala, meu rei. Este é o nosso terceiro episódio do nosso talk show. E hoje eu estou com uma convidada aqui especialíssima. Eu mesma estava muito ansiosa para ter esse bate-papo com ela. É uma pessoa que tem uma trajetória muito linda aqui no nosso Vale do Aço. Ela foi pioneira em liderança feminina no mercado imobiliário. Então eu tenho certeza que hoje esse bate-papo vai agregar muito para o nosso mercado de forma geral e principalmente para as mulheres. Um prazer receber você aqui, Cássia. Já faz tempo, né, que eu queria trazer você para esse bate-papo. Você é uma pessoa que eu admiro muito, toda a sua trajetória. Eu sei que esse episódio aqui vai ser uma verdadeira aula para o nosso mercado, para os investidores hoje. Então, um prazer estar recebendo você aqui, viu? Eu que lhe agradeço, Isabel, pelo convite. É uma honra participar desse momento tão importante, né, com vocês. E, sem dúvida alguma, é um privilégio a gente conversar um pouco sobre o mercado imobiliário e tenha certeza de que a admiração ela é recíproca. Legal, essa troca é muito importante, né, Cássia? Eu sempre digo que a gente tem muito a aprender com quem tem uma história magnífica como a sua, com quem às vezes está começando hoje. O importante é a gente ter um olhar para o nosso parceiro, colega de profissão, de troca, né, de parceria, vamos juntos evoluindo. Sim, é muito importante. Cássia, conta pra gente um pouquinho. Eu sei que você trabalha com imóveis há 24 anos, né? A gente estava até brincando que começou no milênio, então a gente já está em 2024, fez esse ano, né? Sim, correto. Nós fizemos 24 anos agora no dia 2 de maio. E como é que foi, assim, essa transição? Você trabalhava com vendas antes, já tinha esse relacionamento, esse tato com o mercado de vendas. O que foi que chamou a atenção para o mercado imobiliário? O que te trouxe até aqui? Então, o brasileiro, em geral, ele tem duas paixões. Uma pelo automóvel e a outra pelo imóvel. Sim. Então, ambas as paixões eu gosto muito. Eu trabalhei 6 anos no mercado de automóveis. Trabalhei na área de vendas, na Guialto. Na ponta mesmo? Vendendo ou gestão? Sim, vendendo. E, na sequência, eu quis experimentar um mercado diferente. Nesse período, alguns clientes relatavam que tinham vontade, né, de adquirir um imóvel, aquilo ali foi me despertando a curiosidade. Aí, mesmo atuando na área de vendas de automóveis, eu decidi fazer o curso de corretagem e eu aproveitava os domingos para trabalhar em plantões de vendas, porque aí eu fui, né, tendo um pouco mais de experiência. Isso aconteceu durante um período curto de tempo, porque logo na sequência eu já decidi que era isso mesmo que eu queria. Então, eu já decidi sair, né, de onde eu atuava e abrir a imobiliária. Muito legal. Isso te fez, acredito, pelo que você está falando, você fez um processo de migração, né? Então, isso te fez entrar no mercado com mais tranquilidade? Você acredita que sim? Do que se, por exemplo, você já tivesse saído do trabalho anterior e entrado de cara? Alguém que te orientou, assim? Ou você que tinha na sua mente? Não, preciso sentir o terreno firme para depois ir de cabeça. Como é que foi isso? Aconteceu, conforme eu te disse, alguns clientes comentavam, né, sobre imóveis. E isso me despertou a curiosidade. Eu decidi ter uma experiência, mesmo que seja por um curto período de tempo, nesses plantões, e começou, coincidentemente, com lotes. Com lotes? Né? Que legal. O primeiro lançamento que eu participei foi do Residencial Porto Seguro. Olha! Foi do Porto Seguro. E, na sequência, eu já abri a empresa e, coincidentemente, desses clientes que conversavam comigo sobre imóveis, grande parte deles vieram fazer parte da nossa carteira de clientes posteriormente. Olha que legal. Na sua família tem alguém que trabalha com imóveis? Ou não. Você foi pioneira também na família? Na minha família tem diversas profissões, porque os meus pais tiveram 11 filhos, né? Sim. Então, de moça você era a única? Tinha mais? Não, são 7 mulheres. Olha, família forte. Quando você começou, o que você aplicou na sua carreira imobiliária que você acha, não, isso foi decisivo para eu começar com o pé direito? Ou não, Bel, eu não comecei com o pé direito, não. Foi muito desafiador? Conta um pouquinho dessa parte pra gente. Na realidade, eu comecei mesmo, porque muitas pessoas empreendem, né? Ou por vontade ou por necessidade.
Então, no meu caso, foi um misto dos dois. Sim. Eu comecei a imobiliária sozinha, conhecia muito pouco, praticamente nada do mercado imobiliário, eu fui aprendendo aos poucos e sempre tive muita curiosidade, mas na época nós não tínhamos muito acesso à informação, site, entre outros cursos profissionalizantes que pudesse agregar. Então a gente tinha que ficar pesquisando mesmo. Então eu participava de todos os cursos possíveis que eram, né, disponíveis na época, mesmo não sendo diretamente focados, né, para o mercado imobiliário, mas ainda assim eu participava para ir desenvolvendo as habilidades para atender o cliente cada vez, né, melhor. Você comentou que quando você saiu foi muito rápido, né? Então você saiu em abril, em maio já abriu a imobiliária. Sim, foi um mês de diferença. E você então já começou na direção? Sim, eu abri sozinha a empresa. Sozinha? Você já começou com equipe ou começou em direção e atuando na ponta como corretora? Éramos eu e tinha uma pessoa que me auxiliava, né? Uma secretária na época. Sim. Como é que foi a sua estratégia quando você começou sozinha, né? Mulher, né? Acredito que quando você começou ainda não tinha tantas mulheres no mercado, realmente eram mais homens na nossa profissão, isso vem mudando. O que você pensou, cara? Eu vou abrir imobiliária, eu preciso tornar essa imobiliária referência no Vale do Aço. Eu vou fazer isso, isso, isso. Quais foram as atitudes que você decidiu? Primeiramente, eu fui a primeira corretora mulher no Vale do Aço. E na minha época, tinham outras empresas que já atuavam no mercado há mais tempo. Entre elas, o seu José de Oliveira, da Moradia, que eu tenho uma admiração muito grande por ele. O seu Joaquim de Oliveira, que também é uma pessoa maravilhosa. São referências, né, na nossa região. E outros da mesma geração deles. Com eles eu digo porque eu tive mais afinidade. E eles sempre me acolheram muito bem, né? E nesses encontros predominava realmente o ambiente masculino. Mas aos poucos eu fui ganhando a confiança, tanto deles quanto do mercado, e as coisas foram acontecendo. Eu fui aprendendo e ensinando para eles ao mesmo tempo. Sim. Então foi Você bem acha tranquilo. que aconteceu, não, talvez não por parte deles, mas o mercado em si, você enfrentou algum tipo de rejeição inicialmente, assim, na profissão por ser mulher ou não? Não, eu era mulher, mas foi tranquilo. Não, nunca percebi, né, esse tipo de distinção em função, né, de ser mulher. Mesmo jovem, tem uma característica interessante, porque quando eu abri a empresa, 24 anos, né, gente? Vamos combinar, né? O tempinho já passou. Mas nesse período, coincidentemente, a minha equipe era predominantemente mulher que trabalhou comigo. E a gente sempre teve assim, um ambiente muito respeitoso. E quando você decidiu abrir a Domus, né, igual você citou, grandes referências da nossa região, já era um mercado com muita concorrência. O que você decidiu usar de estratégia? Quero tornar a Domus uma imobiliária referência nesse nicho, vou agir dessa forma, vou trabalhar assim. O que foi? Tudo começou pela escolha do nome. Na ocasião, a maioria das imobiliárias utilizavam em sua logo um símbolo de uma casinha. Sim. Porque a casa, ela evidencia, né, de pronto o mercado, né? Uma simbologia ali muito clara do que se trata. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu queria algo diferente. Eu não queria fazer, né, criar uma logo assim, de uma forma tão similar ao que já existia. Sim. Então, no primeiro momento, era o desafio do nome. E criar um nome de uma empresa é muito difícil, né? Porque você precisa, além do nome, você precisa verificar se aquela marca está disponível, né, no mercado, entre outras coisas. E não vinha o nome. Aí, coincidentemente, eu estava numa aula de português no Unileste. Eu fazia administração de empresa na época, quando eu decidi abrir a imobiliária.
E um professor que estava estudando conosco latim na época, escreveu no quadro, Domus. Aí eu até me arrepio de lembrar. Porque eu falei, nossa, professor, que nome bonito. Que nome é esse? O que significa? Aí ele, casa em latim. Eu falei, pronto, nossa, essa é a minha marca. Que legal. Aí, na época, meu marido trabalhava com agência de publicidade. Uhum. E falei com ele, olha, agora é por sua conta, cria a logo aí. Então, ele fez a logo da empresa e iniciou a história aí da Domus. E aí você vê, desde então, criando posicionamento, né? Sim. Marca, de valores. Outro detalhe também que é importante salientar é que no período nós não tínhamos ainda site para que nós expuséssemos os nossos produtos, para que os clientes pudessem visualizar, se interessar, né? E despertar interesse para marcar uma visita, etc. Então, nós tínhamos que usar a criatividade. Na época, eu decidi divulgar os meus imóveis por meio de jornais. Sim. Então, nós tínhamos um jornal da Domus, que nós criamos. Foi o primeiro jornal específico para o mercado imobiliário e eu distribuía esses jornais na cidade inteira. Esses jornais, eles não vinham só a descrição do imóvel, como aparecia, por exemplo, nos jornais locais, né, de anúncios, que normalmente era casa, só a descrição. Valor, tamanho. Não, eu colocava algumas fotos, mesmo às vezes em preto e branco, ora colorido, mas eu colocava imagens naqueles panfletos, né, que era um jornal, uma espécie de panfleto, e aquilo ali começou a chamar a atenção das pessoas. Sim. E outro insight que nós tivemos foi colocar placas similares a que as pessoas utilizam atualmente nos Estados Unidos, no jardim, né, das residências. Eu resolvi colocar, eram placas grandes, placas de 2 metros por 1. Então, ali a gente colocava uma imagem, colocava uma logo e vendia. Só que, com o tempo, a logística para deslocar essas placas de um imóvel que já havia sido comercializado para outro, nos dava muito trabalho. Aí nós declinamos de usar essas placas, mas várias pessoas comentavam, nossa, que legal, isso é interessante. Mas, de certa forma, vocês ficaram atentas ao que criaram e sentiram o momento certo que precisariam se reinventar, né? Sim. A construção de relacionamentos da Domus, hoje a gente entende, né? Eu vejo você, a imobiliária, como uma imobiliária que é muito, além de referência, tem um posicionamento muito forte com grandes e antigos empresários. O que vocês estabeleceram, o que vocês construíram lá atrás, isso tem se perdurado. Então, assim, quais as estratégias que você usou para criar esses relacionamentos, né? Essa base de relacionamentos, e o que você faz para... Não, isso é importante para a gente manter um bom relacionamento com os nossos clientes, manter essa confiança, acima de tudo, que eles têm no nosso trabalho. Então, desde o início, né, da empresa, nós não tivemos ali, claro, como as empresas que são iniciadas atualmente, eles têm toda uma preocupação, planejamento estratégico, definir missão, visão, valores, Sim. Que tipo de mercado que eles querem atingir. Então, tudo isso vem muito planejado. Na época, nós não tínhamos isso. Era no fazer. Era o fazer, você aprendia ali na hora, você ia mudando, você ia aprendendo, deu certo, deu errado, corrigia, adequava. Mas desde o início eu sempre prezei pela responsabilidade, né, pela ética com os meus clientes, pela transparência. Então isso foi consolidando dia a dia, o que fez com que vários desses clientes eles indicavam outros. Sim. Então, nós criamos ali uma rede de indicações. Uma rede muito forte, uma rede muito forte, consolidada. Tem imóveis de clientes nossos que nós já vendemos 5 ou mais vezes o mesmo ciclo, imóvel. Né? Porque o cliente compra, gostou do atendimento, indica o outro, quer vender, indica. Então, as coisas vão acontecendo, né, naturalmente, Sim. mais em função do nosso trabalho mesmo. É até importante você tocar nesse assunto, né, desse ciclo imobiliário que acontece. Às vezes você vende para a pessoa, daqui a pouco você vende para o filho, daqui a pouco você vende um imóvel que a pessoa quer dar um upgrade na vida. Porque a gente percebe que, às vezes, quando o corretor está começando, ele tem ansiedade para vender para o cliente e já pular para o próximo. Vender para o cliente e pular para o próximo. E deixa de cuidar daquela base que
Às vezes, com muito sacrifício, ele construiu de relacionamento, achando que a pessoa vai comprar só uma vez na vida. Sim, tem gente que compra imóvel só uma vez na vida, mas existem pessoas que compram de você mais uma vez, e a geração, né? Sim, atualmente a gente já vem Da atendendo família a da geração, né, desses clientes. Eu já tenho filhos de clientes que estão casando, estão buscando imóveis aí para comprar e as coisas vão acontecendo. Às vezes dentro da mesma família, vários irmãos, pais, sobrinhos, tios são clientes. Mas Isso acontece. isso se dá a importância de uma base bem cuidada, né, Cássia? Sim, Se, por exemplo, se o corretor atende, se faz a venda e tchau, vamos pro próximo e abandona a pessoa que já comprou, o esse pós-vendas, ciclo não ele é fundamental, né? Você criar um relacionamento com o cliente, né? De uma Continuar forma amigável, servindo, né? respeitosa. Isso é fundamental para que eles também, eles relacionem o imóvel ao seu trabalho, né? Para quando precisar te procurar. Bom, é uma imobiliária de tradição e eu tinha essa pergunta para fazer, mas você já até começou a me responder ela, que você sempre buscou inovação, né? Quando você sentiu que, poxa, o mercado, eu não tenho site para fazer, não existia, né, o site para fazer, como que eu vou levar minhas ofertas de imóveis para os clientes? Vamos fazer pelo jornal. Então, é uma imobiliária que sempre, sob sua gestão, esteve sempre aberta à inovação. Tem umas pessoas que é mais fechada. Como que você trabalhou isso com a equipe, por exemplo? Essa A visão? inovação ela é fundamental até para a gente permanecer no mercado. O mercado ele muda muito e cada vez mais com mais velocidade. Então, se nós não nos adaptarmos às mudanças, infelizmente, você fecha as portas. Então, a inovação ela sempre fez parte do histórico da empresa. E lembrando, né, um pouco a respeito dessa inovação, nós participamos de vários projetos ligados ao Sebrae. Um deles foi em 2013, onde a história de empreendedorismo e até mesmo por ter sido, né, a primeira mulher no setor imobiliário do Vale do Aço, ganhou um prêmio de mulher de negócios. Liderança feminina. Representando o estado de Minas. Aí para a gente também foi muito gratificante. Na sequência, nós participamos do MPE Brasil, que aí já é um prêmio focado mais na área de gestão, com a FNQ, e também fomos vencedores a nível estadual. Então, nós já participamos de N projetos, sempre buscando inovação, sempre buscando melhorar. Inclusive, a empresa ela foi certificada também pelo Sebrae em 2016, já apta para trabalhar franquias. Sim. Então, todo o nosso modelo de negócio, ele é feito, né, com base em manual de procedimentos. Então, a gente trabalha rigorosamente a nossa qualidade, tanto de gestão quanto de inovação, para que as coisas aconteçam da forma com que tem que ser e da melhor maneira possível, oferecendo sempre qualidade. Essa questão da premiação é algo muito importante, porque não é só sobre, ganhamos um prêmio, mas a gente dá sentido, né, ao que a gente está fazendo, ser reconhecido, tá fazendo diferença na vida das pessoas, no nosso mercado, na nossa cidade. Eu ganhei esse ano uma premiação a nível nacional, no destaque de loteamentos, e aí passa um filme, né, na Sim, cabeça da gente. Cara, eu comecei, você começa a lembrar das suas dificuldades e tudo. Sim. Aí, pra muita gente, pode ser só um prêmio. Mas, cara, você tem noção que isso é um reconhecimento que o seu trabalho tá impactando outras vidas, o crescimento regional, né? Sim, e outras histórias, né? Vem a sua história, né, de empreendedorismo também, né? Foi muito bonita e está sendo, né, que cada dia mais você está construindo, inovando, buscando coisas novas e agregando. Motivar, saber que a gente, igual a gente motivador. comentou no assunto de liderança feminina, motivar outras mulheres, isso é muito importante. Sim. Qual que é a sua visão sobre liderança feminina? Como você vê isso? A importância das mulheres no nosso mercado estarem realmente assumindo desafios, aceitando isso, acreditando que podem, que conseguem fazer.
Como que é a sua visão com relação a Então, isso? para começar, as mulheres têm uma característica diferente dos homens, né? A gente consegue pensar e executar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, já Sim. começa por aí. Já começa o Já diferencial. começa por aí, né? Então, as mulheres, elas têm que ser profissionais, elas têm que ser donas de casa, né? Elas têm que ser mãe, né? Tem que ser esposa. São várias tarefas ali que precisam acumular, né? E eu acho que com isso elas acabam tendo habilidades em lidar né, com esse mercado, não só o mercado imobiliário, mas N profissões que as mulheres vêm se despontando, né? Sim. A gente vê pessoas aí que são referências no setor aéreo, no setor naval, enfim, várias profissões que até então as mulheres tinham pouca representatividade e elas foram aumentando cada vez mais a participação ali no mercado de trabalho, né? É muito bonito se ver. Então, se hoje você pode mandar um recado para a mulherada aí que está faltando um pouco de encorajamento para fazer, qual que seria esse recado? Levanta e vai à luta. Vai que a gente dá conta, né? Com certeza, né? Quando você olha para sua carreira, assim, tudo que você construiu e vem construindo, né? Como você disse, a gente está numa constante evolução, a gente não parou. Se parar, a gente morre. Sim. O que é o legado que você enxerga, assim, eu, Cássia, venho construindo esse legado na vida das pessoas, na vida dos meus clientes, parceiros? Para mim é gratificante a pessoa adquirir um imóvel. Isso tem todo um contexto emocional muito grande. No Brasil, nós fomos criados, né, a minha geração principalmente, a lidar com diferentes cenários de política econômica. Sim. Então, você ter um lar para chamar de seu, onde você volta, né, ao final do dia para sua casa, isso não tem preço. O seu refúgio, né? Então, eu acho que esse momento, né? Participar desse momento, a pessoa adquirindo ali o imóvel, você vê o brilho no olhar, você vê quando as pessoas consolidam isso, né? É muito gratificante, né? E você viu pra gente. Muitos bairros aqui crescerem, né? Sim. Tem bairros que na época eu visitei ainda quando eram fazendas, pulando a cerca, tocando gado para atender os clientes. E hoje eles já estão consolidados como bairro, né? Alguns deles até ali no Cidade Nova, né? Vivenciei isso, né? Tem algumas fotos que eu até publiquei no meio do mato. Hoje você passa, é tudo asfalto, é tudo casa, é tudo prédio. Dos bairros aqui da nossa região, quais deles você teve participação nas vendas? O Porto Seguro, que você começou? Porto Seguro, que foi o primeiro. Participei do Alto Serenato, em Timóteo. Na ocasião, o empreendedor ele trouxe uma Esquadrilha da Fumaça para fazer o lançamento. Foi Sim. muito bonito na época. Quem lançou esse empreendimento também foi muito feliz, porque ele teve muita receptividade. Na sequência, o Village Nobre, que é um caso, um case, né? É um case, né? Case, a parte que hoje é um dos bairros mais desejados. Conta né, um de pouquinho Patinga. o Village Nobre, como que ele era visto antes, no início? Então, na época, nós lançamos o Village Nobre e o bairro Ayrton Senna. Foi paralelo os dois? Simultaneamente. E os valores de um e de outro não eram valores tão distantes. Mas muitos clientes optaram por comprar no Ayrton Senna em função da declividade do terreno, né, entre outras questões. E eles tinham um pouco de resistência em função de ser o Village uma área mais alta. Sim. Muitos até brincavam que era terra de criar cabrito. Hoje a terra de criar cabrito com o preço de metro quadrado mais alto de Patinga. Cabrito caro, né? Não é? O que foi lançado lá na época, o valor de um lote? Só pra gente ter uma comparação. Lá aí na época, os valores, assim, dizem valores, né? Pode ser que eu cometa algum erro aí, mas os valores em torno aí de 60, 150 mil reais, assim, estourando na época,
Mas hoje, né, já valorizou consideravelmente, o bairro está consolidado, está muito bonito, muito bem administrado. É um bairro que as pessoas gostam muito, muito de morar. Você também é uma investidora, né, do mercado de loteamentos. Sim, também sou, porque tem um pezinho no mercado imobiliário. Então, você sempre teve essa onde eu visão desde que conheço. começou? Sim, eu sempre tive e respeito as pessoas que trabalham, né, no setor financeiro, né? Algumas Sim. pessoas gostam de investir o seu dinheiro, né, no mercado financeiro. Eu, quando eu fiz isso, eu não tive muito sucesso, sabe? Eu não dei muita sorte. Sim. Porque eu cheguei a comprar ações da Vale e da Petrobras, mas logo depois tivemos aquela crise que veio dos Estados Unidos e acabou atingindo o Brasil e Sim. perdi dinheiro. Então eu falei, não, isso aqui não é minha praia é o setor imobiliário mesmo, então eu vou consolidar dentro do setor imobiliário, que é onde eu conheço, onde eu domino e onde eu vou me sentir mais segura e confortável. Eu tenho esse pensamento em comum com você. Eu já tentei, principalmente quando eu comecei no mercado, aí, beleza, no início você começa para se manter e depois as coisas vão acontecendo e você consegue já ganhar um valor a mais, ter um caixa, começar a pensar em investimentos. Então, eu tive esse pensamento logo cedo de, cara, eu tenho que direcionar esse dinheiro. Fiz alguns investimentos fora, não tive sucesso também e cheguei nessa conclusão. Que se eu estou em um mercado ao qual eu estou vivendo ele, respirando ele, estudando ele o tempo todo, eu tenho que conseguir rentabilizar os meus investimentos nele. Primeiro, porque se eu estou vendendo algo para você, eu tenho que fazer, né? Sim, sim. Enquanto cliente, eu tenho que falar dos meus sucessos nos meus investimentos imobiliários para depois eu querer te ensinar a fazer, te ajudar a fazer. E isso ajuda a gente enquanto corretor. Eu percebi que me ajudou muito quando eu comecei a investir em lotes, né, que é o meu segmento. O meu posicionamento, a minha forma de falar com o cliente é diferente, porque eu estou falando de algo que eu não estou só vendendo, algo que eu vivo. Então, como que você vê isso para um corretor de imóveis? O que você aconselha? Você comentou que começou bem cedo, né? Já teve essa maturidade. Sim. Você acha que realmente faz diferença no posicionamento do corretor com o cliente, com o mercado? Ele também ser um investidor dentro do negócio dele? Acho que se o corretor tiver condições, né, para fazer esse investimento, faça. Porque você vai sair da teoria e vai para a prática. E quando você vai para a prática, você fala com muito mais propriedade, porque você vivenciou aquela experiência e você viu o quanto que ela agregou para você. Então, nós tivemos situações, por exemplo, até citar um caso recente. Logo após o período da pandemia, várias pessoas estavam buscando sair de ambientes menores. Muitos moravam em apartamentos de 2 quartos, migraram para 3 quartos, Sim. Um que tinha uma casa menor queria uma maior, buscando aquela questão do distanciamento, que foi algo novo que nós tivemos que lidar, Total. né? Então, nesse período, várias pessoas começaram a despertar interesse pelo condomínio Lagoa Silvana. E tinha um estoque grande na época? Tínhamos um estoque na época de mais ou menos 200 lotes. E logo nesse período, a procura ela foi tão intensa que hoje tem pouquíssimos lotes disponíveis. Tiveram lotes lá que nós chegamos a comercializá-los em torno de 250 mil, 6 meses depois já uma revenda em 500 mil. Quer dizer, se você tem um dinheiro aplicado no setor financeiro, ele pode ser atrativo no curto espaço de tempo, Sim. né? Mas quando você avalia o médio e longo prazo, sem dúvida alguma, o mercado imobiliário ele é mais rentável. Claro que existem vários cenários e você precisa saber investir no imóvel que tenha liquidez. Mas se você tiver, né, essa assessoria, né, porque eu sempre digo, olha, você tem que ter um contador de confiança, você tem que ter um advogado de confiança, você também tem que ter um corretor de confiança. Porque o corretor, ele tá mais perto e ele entende esse movimento. Ó, essa região aqui, eu lembro dessa época quando começou a explodir de vender ali o Lagoa Silvana. Eu tinha investido no Cidade Nova, que também foi só alegria o investimento ali. Mas se não fosse o investimento ali nesse momento, eu teria colocado lá. Por quê? A rede de corretores nós estava falando assim, ó, ali vai valorizar no curto espaço de tempo, está acontecendo isso, isso e isso. Sim. Então o corretor ele tem acesso a essa informação e ele deve usar a seu favor para ele também investir. E
E o cliente, o investidor final, vale muito essa percepção dele de que, às vezes, sozinho, ele não vai identificar a oportunidade certa. Eu falo, quem compra terra não erra, depende. Depende da sua intenção. Tem gente que compra terra não, eu quero comprar e deixar quietinho para daqui 10, 20 anos, tá ali, valorizou, show. Ah, não, eu quero comprar algo que é para eu ter um retorno num prazo menor de tempo. 2 anos, 5 anos. Aí você precisa de um especialista para te direcionar. Essa região, esse setor, tá com essa e essa projeção de crescimento. Então, investe aqui que você vai atender dentro da sua expectativa. Sim, por isso que é fundamental você ter um corretor da sua confiança, porque ele sempre vai te assessorar e te levar a bons imóveis para que você tenha uma carteira de imóveis, né, saudáveis. E principalmente não só o corretor, mas esse corretor ele também tem que entender da questão da documentação, né? Sim. Porque cada dia que passa os processos eles estão mais burocratizados e exige um conhecimento do corretor para ele oferecer segurança para quem está comprando e certeza de que ele está fazendo a coisa certa, que ele vai comprar, lavrar a escritura, que ele vai registrar, né? Aquele ditado, quem não registra não é dono. Exatamente. Então, você tem que acompanhar o seu cliente ali do início até o final do processo. O corretor hoje ele tem que ser, na verdade, um verdadeiro consultor, né, Cássia? Ele tem que ele tem que entender do mercado financeiro um pouco, entender de taxas, ter uma assessoria jurídica, assim, para dar para o seu cliente. Você, inclusive, fez direito, né? Eu fiz direito e fiz uma especialização em direito imobiliário e construção civil, até para dar mesmo esse suporte para os meus clientes na tomada de decisão. Bacana. E falando, já que a gente está falando de corretor, vamos falar de parcerias, né? A gente vem de um mercado bem competitivo, tem... Como todo lugar, né? Tem pessoas boas, pessoas que não são tão legais nas atitudes. Como que você enxerga o corretor parceiro, o corretor concorrente? Qual que é a sua visão sobre isso? O que você enxerga de problemas no nosso mercado e, de repente, soluções que poderiam ter para esses problemas? Então, como você disse, existem pessoas que têm intenções diferentes, né? Existem pessoas que a parceria saudável é aquela relação ganha-ganha, onde as pessoas elas se ajudam em função de um propósito. Uhum. Então, essa parceria eu acho muito interessante e é muito melhor você comer fatias de um bolo maior do que ficar com um cupcake, né? Então... essa parceria eu acho realmente assim, muito saudável e é importante que as pessoas tenham reciprocidade uma com a outra, né? Que elas tenham propósitos similares, que elas enxerguem aquela parceria, mas no ganha-ganha. Isso é saudável. Já tive experiências de parcerias que deram super certo e outras que infelizmente não, mas a gente vai, né, aprendendo e vai moldando isso a cada dia, né? E vai se aproximando de pessoas que realmente vêm para poder agregar. Bons comportamentos, né? Boas atitudes na nossa vida, seja pessoal, no âmbito profissional, vai atraindo para perto aquelas pessoas que têm a mesma forma de pensar, né? Sim. E você acredita que você inspira muita gente no nosso mercado? Como que você vê aí a sua parte? Você tem muito a ensinar, né? Você tem consciência disso, né? Você tem muito a ensinar para... Acaba que no dia a dia a gente vai ali trabalhando, o dia a dia ele vai te consumindo. Eu te confesso que a gente não para pensar, né? Quando você fala, inspira outras pessoas, eu fico lisonjeada, mas no dia a dia a gente não percebe isso, porque você vai fazendo as coisas de uma forma assim tão natural, que já é a prática mesmo, e às vezes a gente não toma consciência do quanto o exemplo ele arrasta, né? Outras pessoas. Que tem alguém te vendo, te observando. Né? Interessante isso e né? Obrigada por... Porque é importante assim. A gente falar, né? Verbalizar isso. Hoje a gente vive no mundo que as pessoas às vezes estão vendo ali as coisas acontecendo e não verbalizam. Isso é importante porque... Às vezes a pessoa tá vendo, tá tudo bonito e não sabe dos bastidores. E às vezes a gente tá passando por um desafio nos bastidores que aquela fala, aquele elogio,
aquela formalização do seu pensamento, sua admiração, é algo que contribui, que revigora as forças da pessoa para continuar, para insistir nos desafios, não desistir, porque não é mais só sobre a gente, né? É sobre pessoas. Cássia, mentoria, você acha importante? Corretor, gestor de imobiliária, como é que é a sua visão? Pelo que você me disse, você sempre buscou aprender. Você tem mentor? Não. Ou teve na sua vida? Nem que seja um amigo, um familiar, assim, porque acontece, né? Tem gente que tem família. Não, mentoria não. Eu tive uma situação em 2012, logo que nós inauguramos, né, o nosso novo espaço. Eu até brinquei que eu era feliz no buraco do tatu, mas não sabia, né? Que quando você quer empreender e fazer algo diferente, né? Nossa sede é um espaço muito amplo, muito confortável. Então, você sai ali numa espécie de, não anonimato, porque obviamente nós já tínhamos aí também mais de uma década de experiência, mas a gente tinha um escritório mais modesto, né? E do nada a gente foi para um espaço maior e você se vê ali com os holofotes ligados para você, né? Então foi um período que nós tivemos isso e ainda tivemos que lidar com essa crise que veio, né, dos Estados Unidos, que atingiu em cheio o mercado imobiliário e chegou justamente no período que nós tínhamos recém-inaugurado a empresa. E na época eu tinha uma equipe de corretores grande na época, uma equipe grande de funcionários. Estávamos preparados para um crescimento imobiliário, que era a expansão e a duplicação da planta da Usiminas, que aconteceria justamente naquele período. Esse projeto foi interrompido pela Usiminas. Foi um mercado muito, muito desafiador na época, porque nós estávamos prontos para alavancar quando veio esse desafio. Retração. Então, naquele período, para que eu fizesse uma adaptação, porque eu te confesso que não é uma tarefa fácil para o gestor ele ter que demitir. É muito difícil, né, tomar essa decisão. Mas, na época, eu precisei, né, fazer essas adaptações na empresa. E, coincidentemente, nesse período, eu conheci uma pessoa que é um profissional que tem muita experiência na área de gestão. O nome dele é Heine, ele prestou serviço na Usiminas durante muitos anos e para outras empresas também, aqui no Vale do Aço. Então, na ocasião, eu trouxe ele, né, para dentro da empresa. Olha, vamos cuidar aqui dessa gestão, vamos me ajudar, porque essa tarefa de demitir aqui é difícil para mim. Então, nós reestruturamos o negócio. Ele veio, no caso, como um sócio para você? Como consultor. Como consultor. Então, ele fez um trabalho, assim, brilhante, né, junto comigo. Aprendi muito com ele. É uma pessoa que eu tenho muita gratidão. E me ensinou muito, muito nesse período, né? Eu acredito que eu tenha sido também uma boa aluna, que eu consegui sobreviver, então... Já pensou em ser mentora de alguém? Já recebeu esse convite? Não, ainda não, mas é interessante. O que você acha da ideia? É muito interessante. E na mentoria, né, eu sempre falo que a gente ensina, mas também aprende muito, verdade. Né? Eu vejo hoje, eu que tenho muita experiência no mercado de décadas, nem por ter sido a primeira mulher, mas a turma, a geração nova que está chegando agora no mercado imobiliário, é uma geração muito interessante. Né? E a gente também aprende, porque nós temos o conhecimento, mas eles têm a tecnologia. E a gente tem que se adaptar a isso, porque nós não viemos de uma geração tecnológica. E quem está chegando agora tem muita tecnologia. Então, a gente tem que sempre buscar um equilíbrio ali, né? E essa troca de experiência ela é muito saudável. Se você pudesse hoje, um corretor que está começando, falar assim, olha, começa por aqui, estuda isso e isso... Que dica que você daria para ele nesse sentido? Olha, a primeira dica é nunca, em tempo algum, entrar no mercado imobiliário pensando exclusivamente na comissão de corretagem que você vai ganhar, né? Na realidade, você vai fazer jus a ela
é em função do trabalho que você executou. Então, eu sempre tenho comigo, eu nunca fico fazendo cálculo de quanto eu vou receber de uma comissão sem antes aquele negócio concretizar. Sim. Então, a dica é essa, não entre pensando nos valores, entre pensando no propósito. E outra dica é você ter consciência de que o seu trabalho ele é importante na vida das outras pessoas e que você precisa ter responsabilidade e compromisso com ele. Sim. E para que você execute um trabalho, né, de qualidade, principalmente para aquele corretor que está entrando, existem pessoas que ele pode, né, ter sucesso e fazer uma venda de pronto. Sim. Mas a média para que as pessoas consigam usufruir do seu trabalho, vamos colocar aí uns 180 dias, então a pessoa precisa ter venda, né, uma reserva em caixa para sustentar esse início da profissão, para que ele consiga trabalhar com uma mente tranquila, né, e não ficar pensando nos boletos que estão vencendo, né, naquela pressão Sim. toda de contas, etc. Então, você tem que ter isso para você entrar, né? Então, a gente pode dizer que tem educação que ter ali uma financeira, reserva. né? A educação financeira ela é fundamental na profissão. Porque às vezes você vê um corretor que ele recebe ali uma comissão interessante, opa, vou gastar, né? Aí depois você não sabe o que vai vir ali na frente, pode vir ali 1, 2, 3 meses sem uma venda, e aí já torrou tudo, o que vai fazer? Então você tem que ter sempre ali essa educação financeira para você poder também ficar com sua mente tranquila para você conseguir trabalhar. Hoje a Domus tem quantos corretores na equipe? 5? Hoje 8? nós temos 6 corretores. Já tivemos, né, conforme eu disse anteriormente, mais de o dobro disso. Uhum. Mas nós resolvemos assim trabalhar com qualidade. Todos os nossos corretores hoje, eles além de serem corretores, eles têm outras formações. Todos têm curso superior, né? Na minha equipe tem pessoas que são engenheiros, tem pessoas que são arquitetos, né? Todos têm e todos recebem treinamentos semanais para atender o cliente com qualidade, principalmente o cliente que nós atendemos, né? Todos os corretores nossos, eles sabem fazer o trabalho do início ao final do processo. Tem uma cultura estabelecida na empresa, né? Tem. Eles conhecem, né, de documentação, eles conhecem de legislação, né? Então, não são meros apresentadores de imóveis. Sim. Porque eu falo para o meu cliente, olha, ninguém conhece seu imóvel melhor do que você, né? Se for para apresentar a sala, cozinha, banheiro, isso aí você faz, né? O corretor, ele está ali para oferecer segurança para ambas as partes, comprador e vendedor, para fazer um negócio seguro, de qualidade, que a pessoa coloca a cabeça no travesseiro e possa dormir tranquila. Então, esse é, né, o nosso trabalho. Tem um desafio, Cássia, que eu vejo que o nosso mercado tem, e eu queria saber de você como é que você faz para lidar com isso lá com o seu time de vendas. Como a porta de entrada no mercado imobiliário ela é muito fácil, então vem pessoas... Não é que a gente não possa ter ambição, né? É uma profissão que dá para ter bons ganhos e se você ter uma ambição, sabe que você tem potencial, capacidade de você ir, como você disse, fazer jus ao seu ganho, por que não? Então, assim, Mas quando as pessoas veem, como a porta de entrada é fácil e os corretores às vezes entram pensando só na comissão, eles às vezes não querem investir tempo e recurso para se desenvolverem, né? Porque a gente ganha, é uma profissão que paga muito bem. Então, se paga muito bem, a minha mentalidade cara, se paga muito bem, eu tenho que investir para eu ficar melhor, cada dia mais, fazer o que eu faço melhor, ter uma entrega maior para as pessoas e sim, eu crescer meus ganhos. Não tem na essência do corretor essa cultura de querer estudar, por exemplo, querer aprender. Aí é que não é todo mundo que tem, eu digo que tem uma situação, por exemplo, a Ariano Suassuna, ele sempre fala, tinha uma frase que ele comentava sobre a definição de uma profissão. Ele dizia que na terra dele, quando a criança ela nasce cortando ali o camaleão, ele vai ser médico. Uhum. Se ele é bom em números, ele vai ser engenheiro.
Se ele é bom com pessoas e tem habilidade na fala, ele vai ser advogado. E se ele não souber nada, se ele não gostar de estudar, ele vai ser vendedor, né? Então, essa profissão aí do vendedor, em regra geral, as pessoas têm muita dificuldade para estudar, para sentar, para se especializar, né? E o corretor, ele é essencialmente ali um vendedor. Então, ele precisa ter assim, esse equilíbrio para entender que a profissão dele, além de vendas, ele precisa conhecer. E eles detestam, né, grande parte, lidar com assuntos burocráticos. Sim. Mas é necessário se ele quiser crescer na carreira. Então, mesmo o corretor, né, falo da minha equipe e outros corretores que trabalham em outras imobiliárias, mesmo tem os autônomos, né, que eles têm que resolver tudo sozinhos, mas mesmo esses que estão no ambiente da imobiliária, eles têm que pensar que eles são uma pequena empresa dentro da outra. Sim. Então, eles precisam gerir a carteira deles de clientes, eles precisam gerir a carteira deles, né, de captação, eles precisam ter um bom planejamento, né? Olha, o dia de visitar imóveis, o dia de captar, o dia de dar atendimento aos clientes, ele precisa ter um planejamento para que, ao final do mês, ele saiba claramente o que ele está fazendo, né? O famoso onde que eu estou, onde que eu vou, né? Onde que eu começo, onde que eu termino, como é que vai ser isso? Então, ele tem que pensar isso. E ele também tem que ter uma gestão financeira. Opa, eu peguei aqui um valor de uma comissão de corretagem. Quanto disso vai para remunerar a mim, né? O meu trabalho, e quanto disso eu preciso fazer uma reserva, porque eu vou precisar, né, de ter uma despesa ali de deslocamento. Se tiver um curso profissionalizante interessante, vou ter que fazer, né? O que grande parte não tem é essa percepção de pensar que quando você faz um curso, você está investindo em si, você está investindo na sua carreira, você está melhorando a sua profissão e potencializando o seu conhecimento para você vender mais, né? Sim. Falando de um pouquinho de técnica, o que vocês aplicam hoje para, por exemplo, vocês têm, como eu disse, vocês têm uma carteira muito sólida, né, de clientes, construíram isso ao longo dos anos e são grandes clientes, né, clientes investidores mesmo. O que de técnica, você assim, olha, a gente aprendeu a usar isso e isso para trabalhar esse perfil de cliente, precisa de ter esse tipo de comportamento ou de atitude? O que seria? Esses clientes investidores, grande parte é isso mesmo. Você precisa ter expertise no mercado para que você entenda o perfil do seu cliente e o produto certo que você vai oferecer para ele. Sim. No meu escritório, por exemplo, a gente desenvolve, né, situações disso. Você estudar o perfil do cliente para você levar o produto certo, para não tomar o tempo dele nem perder o seu, né? Por isso que é importante você estar cada vez ali mais próximo do seu cliente, entender o que ele está disposto a investir, porque nós temos pessoas de diferentes perfis. Nós temos pessoas que estão focadas em investir no imóvel porque ele já quer uma renda de imediato, já quer ali uma oportunidade de um imóvel locado, né? Nós temos aquele que ele quer investir no terreno porque futuramente ele quer incorporar. Nós temos aqueles que querem investir no terreno porque depois ele quer lotear, né? Nós temos aqueles que ele quer investir no imóvel na planta que depois de pronto ele quer revender. Então, tem várias situações e a gente precisa entender o perfil de cada um, né? Para que a gente consiga levar para ele um bom produto. Trabalhar a escutativa, né? Sim. A gente fala sempre, qual a técnica, qual isso, qual o comportamento, posicionamento. Sim. É importante, mas eu acho que o principal que a gente ouve como resposta, né, quando a gente entrevista, conversa com os nossos parceiros como você do mercado, é essa, escutativa. Muitas das vezes o corretor está falando, porque ele está preocupado em vender aquele imóvel que na cabeça dele é bom para ele, é bom para o cliente dele, e ele não está se importando com as reais necessidades do cliente. Sim. E, por exemplo, e tem uma coisa que eu costumo dizer para os corretores que trabalham comigo. O bom imóvel, para mim, não é necessariamente um bom imóvel para o cliente. Eu tive uma experiência uma vez de um cliente... Depois dessa experiência, eu nunca mais cheguei em um loteamento e falei, o melhor lote é esse. Tinha costume de entrar no loteamento, né? Atender e falar assim, olha, eu vou te mostrar os melhores lotes. Ia lá e pensava 3 opções e tal.
Até que um dia eu mostrei os 3 melhores para um cliente, ele foi para casa, mandou uma mensagem à noite, era uma sexta-feira, e falou assim, olha, Isabel, eu queria visitar esse lote aqui, ele está disponível ainda? Confere para mim. Ele entrou no Google, pesquisou, olhou no mapa lá, está disponível. Você voltaria lá comigo no domingo para eu visitar esse lote? Gostei dele, eu queria conhecer ele de perto. Voltei. Ou seja, ele foi numa opção que eu não tinha mostrado para ele. E numa opção que para mim não era o melhor lote. Pois ele olhou o lote, de domingo para segunda, a esposa dele me mandou uma mensagem e falou assim, Isabel, fulano tá igual criança. Igual criança querendo doce. Ele tá assim, não dormiu a noite inteira falando, assinou o contrato do lote na segunda-feira e fechou. Eu fiquei assim, porque na minha concepção não era o melhor. Aí daquele dia em diante, eu falei assim, nunca mais eu piso no loteamento e digo que o melhor lote é esse. Porque eu não posso olhar a minha percepção. Aí fui aprendendo a ter essa escuta ativa, né? Entender, às vezes o corretor entra dentro do empreendimento e já quer falar de características, né? Passar o pente fino ali todo, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E às vezes você puxar uma conversa. Por exemplo, esse cliente era um lote muito na Baixada, era uma chácara, um empreendimento, né? E ele queria colocar um monte de carneirinhos ali, que tinha uma área que era de preservação, um pastozinho. Ele queria soltar os carneirinhos dele. Dá pra você ver. No meu erro, né, que isso foi um erro enquanto aprendiz, eu deveria ter conversado mais com ele, porque uma hora ele ia soltar. Porque ele gosta de carneirinhos, né? Então, assim... Aí você vê que às vezes isso não ia passar pela sua cabeça, né? Mas foi um aprendizado muito grande. Então, quando o cliente me pergunta hoje qual que é o melhor lote do loteamento, eu não aponto para ele o melhor lote. Eu vou fazer perguntas para ele. O que ele quer, qual que é o propósito, para depois ajudar. Eu já falo, passo com transparência. Ó, o melhor para mim pode não ser o melhor para você. Vamos conversar, entender o que é a sua real necessidade, seus desejos, para a gente achar aqui dentro do empreendimento o que melhor vai encaixar. Sim. Então, como eu disse, é uma resposta muito comum, que é sobre escuta ativa. Então, não é nada, nossa, são técnicas mirabolantes de venda para você vender para esse cliente com o perfil aquisitivo maior. Então, não é somente a escuta ativa e atender o cliente dentro da necessidade deles. Ouvi-lo, né? E falando sobre erros, eu gosto muito de aprender com a experiência, com tudo que fez, que deu certo, mas eu também gosto de aprender com os erros. Você tem algum momento na sua carreira que, nossa, esse momento aconteceu isso e isso, e serviu de aprendizado para mim assim? Eu consegui virar a chave desse erro, dessa forma? Tem algum momento que marcou assim para você? Tem. E eu diria que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Porque o erro, às vezes, ele dói. Ele dói. Ele dói. Né? Mas ele traz um aprendizado assim, muito grande. Ao longo, né, de mais de 2 décadas, foram vários, né? A gente tropeça aqui, levanta ali e vai, né, vai caminhando. Vai trabalhando a resiliência, né? Sim, vai caminhando. Então, você tem situações como, por exemplo, no início, né, do processo, nós não tínhamos muitas oportunidades de sistemas. Nós cometemos um erro, né, no início, né, da empresa. Vamos controlar ali em planilha, né? E a gente vê que planilha, ela tem ali as suas falhas, suas limitações. Então, nesse período, nós tivemos alguns prejuízos e, na sequência, nós corrigimos, né? Que aí vieram outros sistemas e outras coisas para nos adequarmos. Assim, tem várias situações, é difícil lembrar assim, de cada detalhe. Esse ponto que eu levantei até um ponto muito pequeno, né? Irrelevante ali, mais de 2 décadas, mas foram várias situações que a gente erra, a gente vai lá, adequa, conserta, corrige, segue em frente, mas foram N's. Então, eu entendo que perceber, assim, não perder o time de, às vezes, uma implantação de um sistema novo, de uma implantação numa maneira nova de conduzir o time, né, num ajuste ali na cultura, muitas das vezes, é importante. Isso também é fundamental. Né? Falando sobre isso, ao longo desse período, já se passaram na Domus mais de 200 corretores.
A maioria dos corretores que trabalharam na minha equipe, eles vieram sem conhecimento algum. Eu nunca contratei nenhum corretor que tivesse experiência. Todos eles, ou eu identifiquei esse potencial de vendas e os incentivei a fazer o curso de corretagem e daí vieram, ou então alguém recém-cadastrado ali no Cresce, né? Então, nunca experiente. Sempre pegando no início ali do desenvolvimento. Então, uma das coisas que eu sempre coloco para o gestor, né, e os erros que às vezes a gente comete, é de deixar na sua equipe pessoas que às vezes não abraçam, né, o DNA da empresa e não abraça a camisa da empresa e não lida, né, com aquela empresa como um time. Isso é um erro que o gestor comete, porque você precisa trabalhar o tempo inteiro para que todas as pessoas tenham um propósito único e eles vistam a camisa da empresa e entendam que um precisa do outro, né, e trabalhar juntos. Isso é fundamental. Então, já tive pessoas que estavam na equipe, desagregava, né, causava, né, ali problemas. Então, a gente tem que realmente tomar a decisão e liberar essa pessoa para que o time ele volte a se fortalecer novamente, né? Uma percepção que eu tenho é que se não houver, você não determinar a cultura da sua empresa e não houver um alinhamento dessa cultura com as pessoas que estão envolvidas ali, vai ter sempre aquela sementinha ruim ali no meio das outras e atrapalhando o time crescer, né? Então, a importância da cultura de empresa é de suma relevância dentro do mercado imobiliário, assim como nos outros. Visão de futuro hoje, a Domus, visão do mercado aí, posicionamento, tem algo que vocês estão pensando em implementar de novidade? Como que vocês estão projetando? Estão projetando crescer mais? Vem novas gerações aí de Domus? Sim. Então, hoje, se manter já é um desafio e tanto, né? Crescer, a gente sempre, nós optamos, né? Nós tivemos a chance em 2016, conforme eu disse anteriormente, de franquear a empresa. Mas quando você decide ali franquear, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque você vai ter que lidar com outro empreendedor que também tem uma expectativa naquele negócio, é uma responsabilidade muito grande. Aí, naquele período, eu decidi, né, colocar o pé no freio e declinar desse projeto, mas foi mesmo por uma questão pessoal. E você lidar com franquia de serviço é um desafio muito grande, porque você precisa de pessoas, né? Que foi uma das coisas também que me fez pensar. Então, hoje, o que a gente pensa é fortalecer cada vez mais a marca da Domus no mercado imobiliário local e regional e trabalharmos aumentando a nossa fatia de participação no mercado. Então, esse é o nosso objetivo principal hoje, permanecer e aumentar a nossa participação. É com esse propósito que a gente trabalha atualmente. Bacana, Cássia. Tem alguma mensagem que você pode deixar? Pode ser, não precisa ser assim, especificamente sobre carreira, pode ser sobre vida, para quem está nos ouvindo, os corretores, empresários, investidores. Uma mensagem que você leva, um lema seu de vida, por exemplo. Olha, haja sempre, né, com propósito, com transparência, com responsabilidade, que a consolidação da profissão ela vai ser uma consequência, né? Tenta ver o seu colega de trabalho como alguém que pode te ajudar e trocar experiência, porque a gente sente muita falta, acredito que isso não vai ser um sentimento só meu, mas acredito que isso reflita também, né, outras pessoas. Que o mercado imobiliário as pessoas entendem e veem o outro como sendo um concorrente, né? Então, as pessoas precisam se aproximar mais, as pessoas precisam conversar mais. Muitas vezes elas nem se conhecem, mas já existe ali um pré-julgamento, quem é fulano, quem é Beltrano, como é que não é. Então, essa proximidade, ela é muito importante até para que juntos a gente consiga sobreviver. Né? Você vê isso na selva, às vezes quando o bichinho ele se afasta da manada, ele vai virar uma presa fácil. Então eu acho que a gente precisa cada vez mais estarmos juntos
E né, conversar, ter esse bate-papo igual você me oportunizou aqui, né? Sim. Sou extremamente grata Nos por esse dia, né? Por esse dia, Primeiro né? de Para a muitos. gente conversar sobre isso. Então, acho que a gente precisa fazer cada vez isso. Então, e a ideia, né, de vida e de trabalho e de tudo, para mim, é válida, nunca faça aos outros o que você não gostaria que fizesse com você. Se você tiver isso, tudo vai acontecer de forma naturalmente respeitosa. Muito legal, obrigada. Eu que agradeço você ter aceito o convite, ter disponibilizado aí do seu tempo. Eu tenho muito orgulho da nossa região, igual eu disse, é um privilégio ter você aqui por ser pioneiro na liderança feminina. E quando eu falo orgulho da nossa região, porque, cara, eu olho para o nosso Vale do Aço e eu vejo tanta empresa, tanto profissional de ponta, que às vezes, se você não parar para observar isso, você pensa só tem lá fora. Aqui no nosso vale tem verdadeiros diamantes, alguns já lapidados, outros em fase de lapidação. Então eu sou muito orgulhosa da nossa região. E é um prazer para mim fazer parte de um mercado tão maravilhoso e saber que na nossa região tem pessoas profissionais como você. Então, obrigada mesmo. Muito Esse é o primeiro de muitos, muito viu? Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada. Gente, nos acompanhe nos próximos episódios. Esse bate-papo aqui, ó, se você gostou, já encaminha, já compartilha aí, comenta. Manda para alguém que você sabe que tem algo a aprender com a Cássia, a rainha aqui da liderança imobiliária no mercado, no setor feminino aqui da nossa região do Vale do Aço. Você já sabe, para quem sabe ler, um pingo é lote.